Olá, gente. Quem pode são elas de cara nova, estúdio novo, tudo novo, porém a apresentadora é a mesma. E eu quero dar a boas-vindas aqui, primeiro ao Estúdio Viva, que é maravilhoso, me recebeu de braços abertos. Segundamente, quero falar da minha amiga Jussara, que é uma mulher empreendedora, de muitos anos amiga minha, da minha mãe, e ela criou essa empresa que chama Deju, de pães de queijo. Começou com o tradicional, que é esse aqui, depois ela criou com goiabada, com queijo do reino, com carne de sol. Eu falo com muito amor dela, porque ela é uma das mulheres que vai estar aqui comigo futuramente para falar da vida dela como empresária, né, ela veio de outro ramo, mas a Deju está comigo agora e vai estar em todos os episódios também. E eu quero dar as boas-vindas para você no Quem Pode São Elas, que dessa vez a gente vai falar de mulheres reais, vidas reais, de mães, de mulheres que não são mães. Vamos falar de mulheres que a gente tem que apoiar sempre mulheres, e esse é o Quem Pode São Elas. E nesse primeiro episódio do Quem Pode São Elas, eu convidei uma amiga minha pessoal, que eu conheço há muitos anos. Ela é mãe, empresária, tem filhos atípicos, ela é esposa, ela é tanta coisa que a gente vai conversar bastante aqui. É uma honra recebê-la aqui, que é a Bianca. Eu vou apresentar para vocês ela agora. Obrigada, minha amiga, pelo convite. Como você citou, nós somos amigas de longas datas, né? Desde lá do meu início, Tadna já me acompanhava, né? Antes mesmo de nós termos a escola Acolher de hoje, ela desde o início Era sempre uma ela creche esteve. ainda, né? Isso. Na verdade, o meu primeiro passo, nós éramos um reforço, Uhum. né? Um reforço escolar, e esse reforço escolar foi se especializando em trabalhar com crianças atípicas, e daí foi quando tu surgiu na minha vida, que foi me ajudar ali a desenvolver a escola. É, eu fico muito feliz com isso. Agora me diz uma coisa, Bianca. Além de mulher empresária, tem um assunto que eu acho que a gente tem que tocar aqui, que a escola acolher, você pensou nas crianças atípicas por quê? Eu sou psicóloga, né, e sempre tive muita habilidade, muito dom com esse público infantil. E quando eu fui iniciar minha carreira clínica dentro da área da psicologia, Deus me mandou esse dom, né, de alfabetizar crianças com necessidades especiais. É por isso que eu entrei nessa área, né. E você tem filhos que têm neurodivergências, não tem? E aí esse é o segundo ponto, né, além disso, tudo na vida, tudo em nossa vida é perfeito, né, além de eu já ter esse dom, quando eu me tornei mãe, né, porque eu iniciei todo esse processo antes de me tornar mãe, né. Quando eu me tornei mãe, eu fui presenteada com crianças também neuroatípicas, né. Eu tenho 4 filhos, dessas 4 crianças, 3 são neurodivergentes. Pois é, isso deve ser um desafio muito grande na sua vida, mas a gente vai falar sobre isso depois. Agora me conta a sua trajetória como empresária. Como foi que começou além da escola? Então, eu iniciei como professora universitária, mas não era o que me completava. Então eu resolvi, né, encerrar esse ciclo, né, nossa vida é feita o tempo todo de ciclos, e nesse momento eu resolvi encerrar esse ciclo e fui para a parte da clínica, eu queria clinicar. Então eu iniciei, em uma sala bem pequena, somente uma mesa, nem recepcionista eu tinha, joguei tudo para o ar e fui com a cara e coragem, né, e investi nesse sonho. Claro, sempre contando com o suporte, né, da família, de amigos, então eu joguei então eu entrei de cabeça nessa área da psicologia clínica, onde eu iniciei em um consultório bem pequeno, somente uma mesa, uma recepção e um telefone. E a partir dali, né, com esse meu dom de trabalhar com crianças e ter essa habilidade de alfabetizar crianças com necessidades especiais, né, foi rápido que foi se espalhando, né, a notícia na cidade. Nesse tempo a gente ainda nem ouvia muito falar em crianças em escolas, as crianças elas eram muito reclusas, elas eram ainda escondidas por suas Ainda famílias, tinha muito era preconceito. muito preconceito. E com esse meu trabalho, né, tinham outras pessoas que já faziam, mas sim muito poucas, e logo esse trabalho ele foi se espalhando na cidade, quando eu me espantei, né, em determinado momento dessa sala pequena,
eu já estava em um andar todo, né, já estava com uma equipe montada de psicopedagogo, de outros psicólogos, pedagogos também, né, alfabetizando através de tecnologia, tudo que a gente tinha ali em mãos naquele tempo, porque isso a gente está falando de 20 anos atrás, né, Nossa. então até a tecnologia ainda era muito só o computador mesmo ali de mesa, tablet estava iniciando, Uhum. então era tudo muito precário, mas a gente tinha boa vontade de querer Nem fazer. diagnósticos fechados não tinham naquela época, né. Não existia diagnóstico, a gente ia mesmo em busca dessa informação ali na cara da coragem, e vendo ali a dificuldade real daquela criança e trabalhando em cima, ainda era tudo muito fechado. Mas a gente conseguia, né, tá trazendo um bom retorno, e foi daí que começou toda essa trajetória aí de clínica, de escola, a partir desse momento do reforço, como eu nunca esqueço o número, né, quando eu cheguei em 80 crianças, eu disse: "Agora eu não posso mais ficar em um prédio, né, sem acessibilidade, com escada, com 80 crianças", né, então eu fui em busca de um espaço, né, e eu já nesse período eu já tinha, né, já vinha construindo também algo meu, né, eu já tinha uma casa, eu ainda não era casada, mas já tinha casa, eu já estava me organizando, mas eu Sim. preferi interromper ali, vendi a minha casa para investir na escola, né, então foi assim que surgiu a Escola Acolher, lá da clínica, desse pequeno consultório, né, e aí a gente fez esse todo na cara e na coragem esse investimento, vamos, né, o bem material a gente compra outro depois, eu acho que é isso que a gente tem que acreditar, se a gente tem um sonho, é se esforçar o máximo possível e correr atrás desse sonho. Então eu abri mão de uma casa que a casa é sonho de muita gente, né, Sim, ter uma casa, de casa todos própria. ter uma casa própria, ainda existe muito Todo esse adulto, né, mas às vezes a gente tem que dar um passinho para trás, recuar, pra dar 3 pra né, para frente. dar 10 para frente, vamos assim Agora eu vou dizer. contar uma história que é bem pessoal com a Bianca, minha com a Bianca. Eh, eu descobri no supetão, só que na verdade eu não queria entender, eu não queria aceitar talvez, acreditar que a minha filha tivesse alguma neurodivergência, né, a minha segunda filha, que ela vai fazer 7 anos, tem 6. Eu estava tão desesperada, desnorteada, que eu nem lembrei dela, né, a minha cunhada que tem um filho que ele é autista, e ela lembrou: "Tadna, acolher é maravilhoso, vai ser o melhor lugar para tua filha e tudo". Falei: "Meu Deus, Bianca", eu tenho o telefone de Bianca, gente, há anos, o mesmo não mudou, assim como o meu não mudou, o dela não mudou. Mandei mensagem para ela prontamente, eu fui no outro dia na escola, fui recebida assim como até hoje minha filha é muito bem recebida. Lá, todos os profissionais são, isso aqui agora vai ser um merchandising, tá, porque vale a pena fazer. Desde da portaria, a cantina, a moça da cozinha, a todas as pessoas, o psicólogo que é maravilhoso, todo mundo que trabalha nessa escola, eles são preparados para receber tanto crianças que não têm nenhum tipo de necessidade especial, como alguma criança que tem. A minha filha já chegou na escola de calcinha, para vocês terem noção, porque ela não queria vestir uma roupa, ela estava sem medicação, enfim. E ela entrou na escola e acolheram muito bem: "Não, mãe, fica tranquila, a gente vai resolver, pode trabalhar, não se preocupe", e realmente resolviam. Ela ficava calma e rápido, não eram horas, não, era rápido. Então é uma coisa que eu falo com muito amor e muita gratidão pela vida, primeiramente, da Bianca, né, que me acolheu literalmente na escola dela, que é sensacional, não tenho o que falar. Então, para você aí que tem uma criança que tem algum tipo de necessidade especial, a minha filha tem TDAH, ela é hiperativa, na verdade, muito hiperativa. É, né? Demais, né, Bianca? É demais. Mas lá ela é tratada como todas as crianças, é um negócio assim surreal e fica bem aqui a dica para você, mãe, que precisa de saber dessa escola que existe aqui na nossa cidade de São Luís do Maranhão e tem várias unidades, tá? Tem vários bairros. Depois eu queria até que tu falasse quais são os bairros que tem, porque eu não vou saber falar tudo. Agora é contigo, empresária Bianca. Uhum. Certo. É, então, a nossa escola não é que ela seja uma escola para Não, crianças atípicas, porém, né, por todo esse histórico que nós já conversamos, nós temos uma equipe toda preparada, né, que devia ser o normal, né, para todas as escolas existentes, né, então
assim, cada criança que chega, né, cada funcionário. Então, cada colaborador que está lá conosco, ele é preparado já, né, pelas nossas coordenadoras, por mim, né, a trabalharem dentro desse perfil, né. E por eu ter esse perfil acolhedor, de sempre conversar, eu acho que eles pegam muito, tem aquela história que, né, o líder, ele vai estar influenciando diretamente ali a sua equipe, e é Com bem isso que certeza. acontece com a minha equipe, né. E eu acho que é inadmissível também, não aceito, né, ter um outro tipo de postura, porque nós que somos mães, nós já temos essa carga de ter que deixar nossos filhos em um local, né, com pessoas desconhecidas para trabalhar. Falando isso, levando em consideração desde lá do berçário, né, tem mães que com 4 meses já deixam seus filhos no berçário. Então nós já carregamos esse peso na consciência de ter que nos afastar de nossos bebês, de nossas crianças, né, e quando chegar no local, tu não ser bem recebida, tu não ser acolhida, né, gera um sofrimento muito maior. Então essa visão que eu trago para eles, que eles se coloquem, né, toda a minha equipe, que se coloque no lugar dessa mãe, dessa família, que precisa o tempo todo de informação, que precisa saber como está aquele filho, né, por isso a gente tem as câmeras, né, na escola onde você consegue acompanhar, pensando sempre nesse lado materno que eu sempre me coloquei também, né, como eu gostaria que meus filhos fossem tratados. E levando em consideração a questão das atipicidades, também é muito difícil a gente encontrar, né, e de não é uma questão de nível financeiro, é uma questão Sim, cultural e de Brasil, né, não existem, as escolas não conseguem se adaptar, né, às vezes por questões mesmo que pesam financeiras, mas mais questão de querer também, né, porque quando a gente quer, a gente consegue se adaptar da melhor forma possível e com fazer um bom certeza. trabalho, né. É fácil? Não, mas tem como a gente fazer um trabalho legal se a gente tiver, né, aquela empatia, né, e esse querer. Eu trouxe esse ponto que eu acho que é importante do modelo de inclusão que a gente tem hoje no Brasil e dessa realidade que nós temos, porque, assim, às vezes eu atendo todo tipo de família que chega Uhum. para mim de várias classes e níveis sociais, falando assim. Né, e a gente consegue perceber que independente da criança que está na escola pública, que está de classe média, que está lá na escola de um nível, né, de poder Sim, aquisitivo maior, os problemas são os mesmos. Não existe essa questão da: "Ai, porque a escola que é mais cara, ela vai dar um suporte maior". Não é, porque é a questão do querer, de você entender como é esse processo de inclusão, né, e querer fazer um bom trabalho mesmo. e agora eu queria te falar de uma virada de chave, foi quando tu criou a Multi-Ability, são suas clínicas, né, que são novas clínicas que você está com 2 unidades agora, né, você tinha outras clínicas antes, e agora você construiu esse novo projeto, né, que é lindo, são clínicas maravilhosas, com profissionais excelentes, que é multidisciplinar, né, Bianca, conta um pouquinho pra gente como que tá esse novo projeto, esse novo filho que acabou de nascer, né, acabou não, né, tem um tempinho já. O empreendedor ele é inquieto, né, e Sim. às vezes ele precisa estar, como a gente vive sempre dando novos passos, e às vezes recua, dá um para trás, dá 10 para frente, e nessa visão, pensando, né, nessa inquietude do empreendedor foi que veio esse novo projeto que é a Clínica Multi-Ability, onde eu ampliei um pouquinho mais, como você disse, eu tinha outras clínicas, mas que eu estava um pouco ali podada e que eu queria fazer algo novo. Então a gente chegou em São Luís com a Multi-Ability, tem mais ou menos 2 anos, onde a gente pega desde todo o processo de diagnóstico, a gente tem a parte médica, com o psiquiatra, o neurologista, né, nós temos a parte tecnológica da neuromodulação e tudo que há de novidade, né, para a saúde e o bem-estar, né, nosso, a gente traz pra Multi-Ability, né, não é só para crianças autistas, né, às vezes não, é para quem precisa, a gente trabalha desde do bebê até o idoso, né, a gente faz, por exemplo, com o idoso a estimulação neurocognitiva,
a neuromodulação, que também é boa Sim. para TDAH. Então, assim, a gente tem a terapia assistida com animais. Então, tudo que tem de moderno, eu procuro estar trazendo para esse projeto da Multi-Ability, porque eu me realizo com ele também. A gente que é mãe atípica, a gente é uma pesquisadora nata. A gente passa o tempo todo buscando o que tem de novidade no mercado que possa solucionar esse problema. E aí, da mesma forma que eu busco para os meus filhos, eu busco para os filhos, né, dos meus parceiros, dos meus clientes. Então, por isso que a gente tem uma diversidade de tratamentos aí dentro da clínica Multi-Ability. E assim, eu conversando contigo, eu sempre te acho uma mulher muito passiva, calma. Como que tu consegue se virar mãe, esposa, empresária e essa mulher que está sempre em busca de transformação, não só pessoal, como profissional, como familiar, com amizades, com tudo. Como que é isso? Me conta aí, como é que tu consegue gerenciar isso aí? Uhum. Então, eu também tenho um pouquinho ali de TDAH, né, creio eu, que ficou ali meio escondido, porque no nosso tempo não era também comum da gente de ter diagnóstico antigamente era na palmada mesmo, né. É. Então desde que criança que eu não era agitada, mas eu sempre fui muito curiosa, né, e fazia várias coisas do mesmo ao mesmo tempo, e eu cresci dessa forma. Então para mim, né, sempre me fazem essa pergunta: "Como que tu dá conta? Tu tem 4 filhos e tem escola, clínica e já teve malharia e loja e" né, mas é porque para mim faz parte da minha rotina, né, é algo natural que eu não vejo como trabalho. Então o que Entendi. é prazeroso fazer, né, então até o meu lazer em casa, vamos dizer, é fazer artesanato. Aí todo mundo diz: "Quer dizer que em casa quando tu vai para descansar tu não vai fazer artesanato?" Vou fazer vela artesanal, home spray, então eu não a minha É mente é mesmo? muito inquieta, né, se Tem que eu estar fico sempre fazendo alguma coisa. o tempo todo eu estou em ativa, então, eu vou para a escola e depois "Onde tu fica?" Você me pergunta: "Onde tu fica?" Eu não fico sempre parada em um local. Tem hora eu estou na escola, marquei reunião, dia de agenda na escola. Em outro momento eu estou na clínica, outro momento eu estou fazendo seletivo, então eu passo meus dias, né, claro que tem uma organização de agenda, Uhum. né, na quarta eu vou fazer a agenda da escola, na quinta da clínica, do Renascença, do Quatrac, né, então existe ali um mínimo de organização, mas eu não paro, eu dou conta porque é prazeroso, é o que eu gosto, né, e então é muito fácil. É, conversar contigo daria uns 10 milhões de horas de podcast, assim, ela é uma mulher que a gente tem vários assuntos, ela fala sobre várias coisas, que a gente vai tu vai vir outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos, não só sobre isso. Agora, assim, para a gente encerrar, eu queria saber, como que tu faz para ser essa mulher inspiradora para outras mulheres e outras mães? Vamos finalizar com essa pergunta. Inspiradora. Você é. Hum. Muito obrigada, primeiro pelo eu fico muito lisonjeada pelo ser inspiradora, mas eu acho que a gente, para ser inspiradora, a gente tem que ter empatia. Eu acho que o segredo é esse, você sempre se colocar no lugar do outro e buscar soluções para o próximo, é se doar ao próximo. E quando tu faz tudo com amor e tu tem esse propósito, que tu trabalha com um propósito de doação, né, a troca a tu recebe em troca, né, somente coisas boas. Então, assim, eu fico feliz de você me ver como uma mulher inspiradora, né, e espero continuar sendo, que Deus nos dê força sempre, mas o segredo eu acho que é isso, é nós sabermos nos doar ao próximo. Pois eu queria te agradecer muito por ter estado esse tempo aqui comigo conversando, né. Nessa nova temporada eu quero fazer um podcast de um formato diferente, né, eu quero fazer entrevistas nesse formato de conversa, de falar sobre um pouquinho de vida pessoal, um pouquinho de trabalho, um pouquinho de sonhos e outras coisas. E Bianca, como eu falei, é uma mulher que inspira, eu acho que pode inspirar e dar força para outras mulheres. Ela, como ela falou, ela tem alguns filhos que são atípicos, né, e ela nenhum momento se vitimizou. Em nenhum momento, falou sobre isso. Isso para você é uma coisa que isso inspira muito.
né? Isso é uma coisa que eu lhe admiro demais por isso. Por isso que eu queria te trazer aqui para a gente falar. É porque independente, eu acho que a gente não deve focar no lado negativo da vida, a gente deve focar sempre no positivo, É isso aí. né, porque a vida de ninguém é perfeita. Nós temos essa idealização dos filhos perfeitos, mas a A rede gente social traz muito isso hoje, né? dos filhos das pessoas Da vida perfeitas, perfeita. Mas não existe o filho perfeito, porque tu tá falando: "Ah, é porque o teu filho é atípico, né, porque ele é autista, né, então como que é tu te" eu me sinto do mesmo jeito que eu sou mãe, são meus filhos, assim como uma mãe que não tem um filho atípico, em qualquer outro momento da vida pode ter um problema com o filho também, Com certeza. né, nós estamos vulneráveis na vida a isso, então, eu acho que é isso, a gente não se vitimizar mesmo, eh, criança é criança, tem que ter os momentos de criança, independente ali das suas características, né, então, é vida que segue, não se anular, fazer o que você quer, ver quem pode ser o seu suporte no dia a dia, né, às vezes a gente fica tão desestimulada que a gente pensa que não vai achar ali o que fazer, como eu vou desenvolver o meu potencial, mas existe, porque até dentro de casa: "Ah, eu sou mãe, dona de casa", mas se você quer mudar ali a sua vida, você tem como fazer dentro de casa mesmo, né, basta você querer. Você pode: "Ah, eu estou precisando ganhar dinheiro", pois vamos ver aqui o Como é que a que eu gente pode posso fazer fazer? para ganhar o dinheiro. Mas o menino dorme, o menino assiste TV, a gente tem como estar buscando soluções. Agora se a gente ficar pensando só no ruim, no que eu poderia fazer se eu não tivesse essa criança, eu poderia fazer se eu tivesse um suporte, a gente não vai fazer nunca. É seguir firme, né, e dar o primeiro passo que você vai conseguir, depois você vai achando meios ali de ter mais suporte ainda e ir em frente. Pois, minha amiga, muito obrigada, viu, por estar aqui Eu que comigo. agradeço, meu amor, É, vai ser um sucesso, amém, tenho como certeza. sempre, E né, você, todos como minha os primeira outros. convidada, tenho certeza que foi mais abençoado ainda, na mão de Deus. Mas aqui para encerrar, gente, que esse episódio inspire a sua vida como mulher, e aqui no Quem Pode São Elas, você vai ser sempre acolhida. Quem quiser mandar um recadinho, deixa um like, segue aí o nosso canal também, tá, para ajudar, compartilha esse vídeo, para a gente viralizar, tá bom? Um beijo, até a próxima.